Sou o Dr. Isidoro, acadêmico da LAC, que é a Academia de Letras, Artes e Ciências vinculada aos Lions Clubes, e nesta apresentação científica vou abordar as fronteiras do conhecimento médico sobre a pandemia que ora vivemos do Covid-19. O pensamento científico nasce 6 séculos antes de Cristo, na Grécia, quando foi colocado em dúvidas os dogmas e mitos, vistos agora sob o pensamento cético, que deve ser esclarecido pela observação e a testagem pela prova de repetição. Desde então, esse modo mental tem possibilitado à humanidade conquistar muitos benefícios, porém ainda continuamos, em muitos aspectos, na fronteira do não saber. Quero focar nesta apresentação e abordar principalmente o que a ciência não sabe, pelo menos até hoje, data desta apresentação de 21 de setembro de 2020. Pois é, na rede dos acontecimentos desta pandemia, estamos lidando com consequências infecciosas virais e nem sabemos de onde veio o vírus, o SARS-CoV-2. Uns dizem que o coronavírus veio de causas naturais, ou seja, pulou a espécie de um animal para o outro devido à insalubridade dos mercados chineses de animais silvestres de Wuhan. Outros dizem que este vírus veio de um acidente de laboratório genético também de Wuhan, que comprovadamente manipulava este vírus desde as outras epidemias de coronavírus, conhecida como MERS e SARS. Outros dizem que foi até proposital, pois a narrativa econômica tem mostrado que a China tem lucrado com essa pandemia. Mas seja o que for, a ciência não sabe. Mas a ciência sabe que o vírus SARS-CoV-2 é causadora da doença Covid-19. Os vírus são incríveis e poderosos por serem tão simples. São as menores unidades de vida que conhecemos, têm uma potência inata para multiplicar-se e manter-se vivo a todas as custas, mesmo às custas da destruição de seus hospedeiros. As unidades virais são complexas, pois têm estruturas bem organizadas de defesa e de invasão, especialmente o vírus SARS-CoV-2, que tem espículas, também conhecidas como espinhos, em sua superfície, que rasgam a membrana celular e a invadem. Veja aqui uma foto real feita pela Fiocruz no momento em que o vírus SARS-CoV-2 penetra na célula e, no final, em maior quantidade, sai da mesma. Os vírus usam o aparelho reprodutor da célula em benefício da própria multiplicação em detrimento da vida da mesma. Diante deste novo vírus, os cientistas são chamados para produzir uma vacina em tempo recorde e os políticos mundiais estão dispostos a pagá-los o que for necessário, pois a vida de milhares de humanos estão rapidamente ameaçadas. Mais de 70 laboratórios mundiais mobilizaram suas melhores equipes para fazê-la e, como muitos não sabem, eles trabalham de forma competitiva e não de forma cooperativa, cada um guardando segredos do que desenvolve. Os cientistas estão usando o mais novo instrumento biológico existente para construir a nova vacina do Covid-19. Trata-se da tecnologia CRISPR, que faz edição do DNA, que inclusive foi o tema da minha apresentação nessa mesma academia no começo deste ano e que está disponível no site da ALAC para quem quiser rever. Ou seja, com essa tecnologia é possível desmontar e reconstruir qualquer cadeia genética, inclusive a do vírus. Há várias propostas de intervenções na genética viral, entre elas a de fazer um vírus comum, como o da gripe, carregar dentro dele um pedaço do SARS-CoV-2, para que o organismo tome contato e se imunize. A partir dessas misturas virais artificiais,
podem ser construídas vacinas não conseguidas por outros métodos, porém também pode-se construir outro vírus que a própria natureza não tenha feito. Depois que a vacina candidata está pronta, assim se chama candidata, pois já foi testada in vitro e em animais, vão para os testes clínicos em seres humanos, inicialmente em pequenos grupos e, na medida que são aprovadas, passam para grupos cada vez maiores. Atualmente, todas as vacinas candidatas estão em fase 3 de pesquisa clínica e nenhuma foi ainda aprovada. O passado ajuda a entender o presente e a prever o futuro. Vamos olhar um pouco das outras pandemias que a humanidade já passou. A AIDS, desde 1983, já causou 35 milhões de óbitos no mundo e ainda não existe vacina para ela. Porém, há medicamentos antirretrovirais muito eficazes, a ponto de reduzir de forma relevante a sua taxa de transmissão epidêmica. Só nos últimos 20 anos, a AIDS ceifou 17 milhões de africanos, incluindo crianças, a que tem feito a expectativa de vida de algumas regiões da África reduzir de 59 para 45 anos e o encolhimento do PIB em mais de 17%. As doenças tornam as regiões mais pobres. A gripe espanhola de 1918 a 1920 foi uma pandemia do vírus influenza H1N1 com estimativa de ter infectado 500 milhões de pessoas, equivalente a 1/4 da população mundial da época, com cerca de 50 a 100 milhões de óbitos. Outra cepa do H1N1 causou nova pandemia em 2009 e 2010, conhecida como gripe suína e aviária. Somente em 2009, ou seja, 91 anos depois da gripe espanhola, é que a Novartis anunciou o desenvolvimento da vacina. De 2013 a 2016, ocorreu um grande surto de ebola da África Ocidental, que causou cerca de 11.310 óbitos na região de Guiné, Libéria e Serra Leoa, com taxas assustadoras de hospitalização em torno de 58%, com 40% de letalidade. A vacina do ebola foi anunciada o ano passado pela Janssen, que utilizou modificação genética para criá-la. Agora veja a pior de todas as pandemias. Foi a da peste negra, também conhecida como bubônica, e foi a maior de todas as pandemias, a mais devastadora registrada na história humana, com a morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa e Ásia, causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida pela pulga do rato, rato-ratos. Manteve surto periódico até o início do século XX, quando o bacteriologista francês Alexandre Yersin, que trabalhava com Pasteur, descobriu em 1894 o bacilo que foi batizado com seu nome. Então, os cientistas demoraram cerca de 700 anos para descobrir que era a pulga do rato a causadora da peste negra. Muito se fala se o Covid mata mesmo ou é propaganda política internacional. O estudo da Universidade de Washington mostrou que o Covid-19 está entre as 6 doenças que mais matam no mundo. Esta mesma universidade fez uma estimativa de 2,5 milhões de mortes globais por Covid-19 até janeiro de 2021. E para o Brasil foi previsto, para o mesmo período, cerca de 170 mil óbitos. Eu mesmo, na condição de médico sanitarista, fiz uns cálculos baseados para a nossa realidade brasileira, caso a vacina não se torne uma realidade. Desde 31 de março deste ano de 2020, uma portaria do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Justiça autorizou enterros e cremação sem um atestado de óbito por conta da pandemia do Covid-19. A certidão de óbito, então, é lavrada no cartório com base na declaração da família, sem precisar de diagnóstico médico, favorecendo, assim, a subnotificação da pandemia. Os dados constam no portal da transparência desenvolvida pela Associação
Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais e foi constatado que as declarações de óbito apontam 48% mais de mortes pelo Covid-19 do que os dados oficiais do Ministério da Saúde. Diante disto, apliquei empiricamente, baseado nas pandemias anteriores, um declínio de 25% de óbitos a cada semestre, calculando este fator até setembro de 2022, pelo que concluí 470 mil óbitos oficiais, que ajustados para subnotificação seriam 695 mil óbitos totais. Isso mesmo, por volta de 700 mil brasileiros morrerão até setembro de 2022 se a vacina não for desenvolvida. Bem, outro ponto controverso é se SARS-CoV-2 poderá desenvolver mutações regionais, ou seja, uma pessoa da China poderia ser reinfectada pelo mesmo vírus que foi mutado na Itália. Isso já foi descrito em diversas situações, mas ainda não há um consenso científico formal sobre isso. Caso se confirme, as viagens internacionais poderiam se tornar proibidas para quem não estivesse vacinado. E considerando que ainda a vacina não está disponível, então todas as viagens internacionais poderiam ser bloqueadas. Você está cansado ou cansada de usar máscaras e fazer o afastamento social? Do ponto de vista atual, ainda sem a vacina do Covid, o afastamento social e máscaras são para reduzir a taxa de infecção diária e evitar o colapso do sistema de saúde. Porém, a taxa de mortalidade final será igual, mesmo sem o afastamento social e sem uso de máscara, até a conquista da imunidade de rebanho. Portanto, pelo menos nos próximos 2 anos, precisaremos continuar a fazer o afastamento social e o uso de máscaras. Conforme eu disse, as vacinas do Covid não são uma certeza e, se forem aprovadas, com otimismo, poderiam ser aplicadas para depois de meados de 2021. Sem vacina, vamos ter que conviver com Covid-19 até se transformar numa endemia, assim como já acontece com a dengue no Brasil. Então, depois dessa apresentação, é aconselhável que todos se preparem para uma longa pandemia e, mais do que nunca, a ajuda mútua entre todos nós é fundamental importância nesses momentos de tantas incertezas. Quero agradecer à LAC, a Academia de Letras, Artes e Ciências vinculada ao Lions Club, pela oportunidade de fazer essa apresentação de forma ética, sem qualquer vínculo político ou comercial, simplesmente com o objetivo de informar todas as pessoas sobre o que passa diante desta pandemia, com uma perspectiva ética e isenta de interesses pessoais ou institucionais. Muito obrigado.